Fala aí, gente, que é o Jorge, canal Livro Secreto. Hoje estamos aqui para falar de uma HQ bem famosa, que é Asilo Arkham, tá? Escrita pelo Grant Morrison e com arte do Dave McKean. Tá publicada aqui pela Panini, em vários formatos. Você vai achar essa HQ em vários formatos. Saiu uma edição, não lembro se é Absolute que saiu agora ou se é uma outra Deluxe, mas é uma das HQs mais famosas do Batman, e a HQ que é considerada graphic novel, porque é um volume só, mais bem sucedida comercialmente na história, tá? Só na pré-venda ela vendeu 120 mil exemplares nos Estados Unidos. Então, o que falar dessa HQ aqui? A arte do Dave McKean é simplesmente espetacular. Não tenho o que fazer. É uma arte experimental que ele usou várias técnicas. Tem colagem, tem aquarela, tem o que ele achava que ia funcionar melhor no quadro para transmitir a ideia que o Grant Morrison queria passar na história, tá? Mas o que é essa história aqui? Tá? Tem gente que demora a acostumar. Essa edição que eu tenho aqui, ela tem bastante extra, tem o roteiro, tem alguns esboços, né, os lápis das páginas, tá? Mas vamos para a história em si. A história é o seguinte: há uma rebelião no Arkham e os internos, principalmente o Coringa, eles fazem funcionários de refém e dizem que só vão libertar os reféns se o Batman for lá e entrar no Arkham com eles. Aí o próprio Gordon diz que ele não precisa se submeter a isso, mas o Batman diz que quer ir e que o medo dele não são os internos. O medo dele é ele entrar no Arkham e descobrir que lá é o lugar dele, tá? E toda a história vai girar em torno disso, em torno da psicologia e da psique do Batman e do Coringa, que são as duas faces da mesma moeda, digamos assim, são nêmesis um do outro. O Batman seria o que usa o seu trauma para uma coisa positiva, e o Coringa o que usa o seu trauma para uma coisa negativa, tá? E vai ter toda uma questão filosófica. Não é uma HQ para todo mundo, tá? Ela é uma HQ bastante reflexiva e como é do Morrison, ela é uma HQ que ela é um tanto hermética, no sentido de que você precisa de conhecimentos prévios para entender certas referências que ele faz aqui, inclusive referências dentro da arte. Por exemplo, tem cartas de tarô aqui que eu olhei, vi, até reconheci que era uma carta de tarô, mas não sabia o significado da carta de tarô. Então, para mim, aquilo ali faz parte da arte, mas não me diz nada, entendeu? E aí, numa reunião com o pessoal até lá do Vinícius do Dois Quadrinhos, com o JP Martins também, que deu uma aula, porque ele também é psiquiatra, né? Psiquiatra e psicólogo, uma aula sobre essa HQ aqui. Uma amiga nossa, a Tylee, que é taróloga, explicou o que significava cada uma das cartas que aparecia, e aí deu uma luz, eu acho que para todo mundo que estava lá, tá? Para pegar as referências que a gente não tinha pego, tá? Então, o Grant Morrison faz muito isso. Inclusive, ele disse que depois de algumas críticas sobre essa revista aqui, ele mudou um pouco a maneira dele de ser. Para mim, ele mudou o seguinte: ele pegou referências que ele colocavam mais cults, mais eruditas, e simplesmente trocou para referências de histórias de super-heróis que ninguém lembra nem que existiu. Ou seja, no final dá no mesmo, entendeu? Só aquele nerd muito fanático vai descobrir que naquela página ali faz referência a, sei lá, o Detective Comics 42 de não sei quando, entendeu? Ele faz umas coisas assim, mas é o Grant Morrison. Normalmente eu gosto das histórias dele, tá? Mas ele é bem viajandão, assim, cara. Ele é meio loucão, assim. O que eu gosto, tá? Tem gente que odeia. O Morrison é um caso daqueles de ame ou odeia. É difícil um meio termo, assim, tá?
Mas então, tirando isso, você vai acompanhar toda a trajetória do Batman dentro do Arkham, enfrentando vários e vários vilões e cada um pegando um aspecto da psique do Batman, sobre o trauma dele, sobre tudo. E aqui também conta a história do Arkham. Por que o Arkham, né, o médico criou o Arkham, o que tem por trás do Arkham, por que o Arkham acaba sendo tão sinistro. Tem uma parte meio místico, sobrenatural também na história, tá? E aí, não vou dar tudo de mão beijada. Qual o principal problema dessa HQ aqui? Principalmente para quem é da área de psicologia e de psiquiatria. Ele trata a loucura daquela forma mundana, digamos assim, vulgar, que as pessoas conhecem, que o cara é louco porque o cara é despirocado das ideias. Entendeu? Quando loucura não é isso. E ele associa muito aqui, pelas palavras do próprio J.P. Martins, tá? Isso não é uma ideia minha, foi ele mesmo que colocou pra gente, eu concordo, que associa muito a uma ideia muito arraigada de antigamente, que vem até hoje, de associar a loucura, a maldade e a criminologia. Tá? Quando ele explicou que, na verdade, o louco mesmo, né, quem tem um problema mental nesse nível, ele não tem nem a capacidade de organização para fazer o mal. Como o Coringa. O Coringa é um cara super inteligente e faz planos mirabolantes. Se ele tivesse realmente um problema mental sério, ele não teria esse tipo de capacidade. Mas dentro das histórias de super-herói vai funcionar assim, porque senão não tem história, né, gente? Tá? Mas tem esse aspecto que pode desagradar algumas pessoas. Tem gente que simplesmente não gosta da história porque ela é extremamente hermética, como eu falei. Você vai perder um monte de referência que tem na história e não se sinta inferior ou burro por causa disso, porque nós estávamos lá, nós éramos várias pessoas, acho que umas 10 ou 12 pessoas, inclusive o tradutor da história, que é o J.P. Martins, o Vinícius, um monte de gente lá, de várias áreas e tudo. Ninguém pegou todas as referências da história. Ninguém. Então vai ser comum, tá? Para o bem ou para o mal, é mais ou menos assim que o Grant, ó, amigão meu, né? O Grant Morrison leva as histórias dele, tá? Mas assim, é uma história de mediana para boa, tá? Se você pegar as referências. Se você não gostar da história, a arte é um show à parte. Vale só pela arte. Tá? Eu não gosto muito da narrativa gráfica dela. Apesar da arte ser muito bonita, eu acho pouco funcional para contar uma história em quadrinho, mas ela casa muito bem com o tipo de história. Ela dá um clima certo para o que se pretende passar com o roteiro, tá? Se fosse um tipo de arte mais padrão de super-herói, a história não funcionaria, gente. Não funcionaria mesmo. Ela tem que ser mesmo assim, meio nebulosa, meio abstrata nesse sentido, tá? Tem horas que você demora até para determinar qual personagem você está vendo ali, mas a arte é feita assim mesmo, tá? E é um clássico do Batman, digamos assim. Então, se você é fã de Batman, leia e tire suas próprias conclusões. Se você gosta de super-herói, é legal ler também, mas talvez você goste mais de outro tipo de história, tá? Tem outros tipos de história do Batman que vão combinar mais com um leitor mais padrão, digamos assim, que procure só as histórias do Batman mesmo, nada assim que você tenha que ficar parado, sei lá quanto tempo, pensando para realmente conseguir entender a história, tá? Mas fica aqui a recomendação, uma história importante na trajetória do personagem, se tornou canônica, tá? Não é num universo à parte tudo, é no universo mesmo do Batman regular. E fica aqui a recomendação para vocês de uma história que eu gostei em parte, desgostei de outras partes, mas no geral uma história boa que eu gostei, tá? Então,
Se você acompanhou a gente até aqui e gostou do vídeo, deixa aí aquele seu like. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Ative o sininho para não perder as notificações. Comente aí embaixo se você já leu o Batman, se você gosta desse tipo de história, se você gosta ou se você odeia o Grant Morrison. Vamos bater um papo aí, que é sempre legal falar sobre história em quadrinhos, tá? Fica todo mundo bem aí e até o próximo vídeo.